Viva! Eu sou o João Almeida e este vídeo contém a segunda metade do módulo de gestão de negócios. Este vídeo debruçar-se-á, sobretudo, sobre o tópico de gestão de custos e receitas e sobre a análise de demonstrações financeiras. Já tendo nós definido custos e receitas no vídeo passado, olhemos agora para os tipos de custo. Tradicionalmente, consideramos dois. Os custos fixos, que são custos que permanecem constantes independentemente do volume de produção ou vendas, quer a nossa produção seja 0 ou 1000, o valor deste custo é sempre o mesmo. Como, por exemplo, consideremos o aluguer de instalações que, por norma, não varia de acordo com o que produzimos nas mesmas. No limite, mesmo que decidíssemos suspender a nossa atividade por um tempo, mas quiséssemos manter as instalações para quando decidíssemos voltar à atividade, estes custos continuariam a existir. Já os custos variáveis dependem da nossa atividade. Se produzimos 0, não temos qualquer custo. Se produzimos 100, temos o valor do custo unitário multiplicado por esses 100. Adicionalmente, temos os seguintes conceitos. Os custos semivariáveis, que contêm uma componente fixa e que pagamos sempre, e outra variável que depende do nosso consumo. Os custos afundados, ou seja, os custos já incorridos e que não podem ser recuperados, independentemente da decisão que tomemos. Por essa razão, estes mesmos não devem fazer parte nem ser considerados no processo de decisão sobre custos futuros, o que significa que o custo incorrido não deve afetar a minha decisão de incorrer em mais custos, uma vez que já não há volta a dar. Tomemos, por exemplo, um equipamento no qual investimos uma vasta quantia, mas que já não é usado. Nesse caso, não faz sentido incorrermos em mais custos de manutenção só por já termos incorrido num custo alto de aquisição. Esse custo é afundado e não recuperável. Logo, não devemos continuar a incorrer custos por termos incorrido nesse. Seguem-se os custos de oportunidade, que são os custos resultantes de termos optado por algo face à alternativa disponível. Ou seja, consideramos o valor da opção, mas também consideramos o valor daquilo que se renuncia ao escolhermos uma opção em detrimento de outra. Por exemplo, se uma organização decide investir num determinado equipamento, isso implica que não irá investir noutras áreas, em que até podiam ser prioritárias, mas já não investimos nessas, então o custo de oportunidade é o que deixamos de investir nessas áreas. Este conceito é fundamental, uma vez que os nossos recursos são escassos e a opção por um caminho ao invés de outro terá sempre um custo. Existem várias técnicas de gestão de custos e receitas. Aqui mencionarei algumas, entrando em detalhe naquelas que consideramos mais importantes. Ora, temos a análise de valor, que visa identificar as atividades que agregam valor ao produto ou serviço e eliminar ou reduzir as atividades que não agregam valor, procurando assim reduzir custos sem prejudicar a qualidade do produto ou serviço. Depois temos a análise de custo-benefício, que é uma técnica que compara os custos de uma determinada ação com os benefícios esperados dessa ação. Aqui consideramos custos e benefícios implícitos e explícitos, tentando atribuir valor monetário a cada, de forma a considerar todos os aspectos envolvidos. A correta compreensão dos conceitos de custo afundado e custo de oportunidade é fundamental para um resultado preciso. Depois, temos o controle de existências e o controle de desperdícios. No primeiro, tentamos manter níveis adequados de estoque para evitar custos altos de armazenamento e desperdício. No segundo, eliminamos processos ou atividades desnecessárias. Temos ainda a padronização dos processos e aproveitamento de sinergias entre processos. O outsourcing de atividades não essenciais ou de menor valor agregado, ou seja, recorrer a outras entidades para o desenvolvimento dessas atividades mediante um pagamento, de forma a reduzirmos os nossos custos de produção e permitirmos que a nossa organização se concentre nas atividades mais importantes. Por fim, temos o básico, que é a negociação de preços com fornecedores e clientes, que depende do nosso poder de negociação. O nosso último tópico diz respeito às demonstrações financeiras. Mais concretamente, iremos ver o que são, quais as mais relevantes e como interpretar cada uma. Ora, o que são então demonstrações financeiras? Demonstrações financeiras nada mais são do que um conjunto de relatórios que fornecem informação sobre a situação financeira de uma organização
durante um determinado período de tempo. Estes relatórios são importantes para que os investidores, acionistas, credores e outras partes interessadas possam avaliar a saúde financeira da organização, bem como a capacidade de gerar lucro e fluxo de caixa. Os 3 tipos de demonstrações financeiras mais relevantes são o balanço patrimonial, ou apenas balanço, que em inglês referimos-nos a balance sheet, a demonstração de resultados, em inglês Income Statement ou P&L Sheet, abreviatura para Profit and Loss, e o mapa de fluxos de caixa, que em inglês é o Cash Flow Statement. Comecemos pelo balanço. O balanço apresenta a posição financeira da organização num determinado momento, geralmente final do ano fiscal. Por outras palavras, o balanço é uma fotografia do estado financeiro da organização naquele preciso momento. O balanço é constituído por ativos, que podem ser vistos como os direitos que a empresa ou a organização tem ou recursos que possui, e aqui estão contidos os depósitos, o dinheiro em caixa, os investimentos, os imóveis, os inventários, as dívidas de clientes, entre muitos outros. Tendo em conta a natureza e o grau de liquidez de cada um destes elementos, e por grau de liquidez entendamos a facilidade com que temos de converter este elemento em dinheiro, o ativo divide-se em corrente, menos de 1 ano, e não corrente, mais de 1 ano. Em inglês, referimos-nos aos ativos como assets, estando os mesmos representados no lado esquerdo do balanço, como podemos ver na figura à direita. Segue-se os passivos, que podem ser vistos como as obrigações ou deveres que a empresa possui, e no passivo encontramos os empréstimos, as dívidas a fornecedores, as dívidas ao Estado, entre outros. Tal como no caso do ativo, dividimos o passivo em corrente e não corrente. Em inglês, referimos-nos ao passivo como liabilities, e os mesmos estão representados no lado direito do balanço. Por fim, temos o capital próprio. O capital próprio pode ser visto como aquilo que realmente pertence aos proprietários, acionistas ou sócios e representa a diferença entre o ativo e o passivo. O capital próprio inclui o capital social, possíveis lucros ou perdas, reservas de lucros, entre outros. Em inglês é conhecido como equity ou shareholders equity e é representado também à direita, levando-nos à equação fundamental da contabilidade, que nos diz que o ativo será sempre igual à soma do passivo com o capital próprio, ou seja, o lado direito do quadro será sempre igual ao lado esquerdo. Uma forma simples de ver isto é a seguinte: quando a organização tem mais direitos, tem mais ativos do que obrigações, ou seja, tem mais do que deve, a organização tem capitais próprios positivos. Alternativamente, quando a organização deve mais do que tem, os capitais próprios serão negativos. O balanço permite ainda que se tirem conclusões em relação à liquidez da organização, através da análise de ativos e passivos correntes. Se os ativos mais líquidos são suficientes para fazer face às obrigações mais imediatas. Segue-se a demonstração de resultados ou apenas DR. A DR apresenta as receitas e os custos de uma organização durante um determinado período de tempo, geralmente 1 ano, e tem como principal objetivo mostrar o lucro ou prejuízo líquido da organização naquele período. Tal como a definição indica, é constituída por receitas, que inclui tudo o que a organização recebe por serviços prestados, produtos vendidos, mas também rendas ou juros obtidos, e custos, que inclui todos os custos diretamente imputados às vendas ou prestação de serviços, mas também os custos administrativos, os custos com pessoal, os impostos, juros, entre outros. Ao contrário do balanço, que nos apresenta a situação financeira, a DR apresenta-nos o desempenho financeiro da organização durante o período analisado. Como podemos ver na figura à direita, a DR começa com o valor das receitas, com vendas ou prestações de serviço, e vai subtraindo ou somando custos ou receitas até chegar ao resultado líquido. Esse resultado líquido indica-nos se há um lucro, se for positivo, ou prejuízo, se for negativo. Ou seja, se os nossos custos forem superiores às receitas. É depois apresentado no balanço dentro do capital próprio. A DR permite aos gestores tomar decisões mais informadas, mas é também um indicador-chave para os investidores, visto demonstrar a capacidade da organização de gerar lucro ou proporcionar retorno. Por fim,
temos um mapa de fluxos de caixa. Este mapa apresenta todas as entradas e saídas de caixa num determinado período de tempo, geralmente um mês ou um ano. É constituído por fluxos referentes às atividades operacionais, ou seja, dinheiro recebido ou pago pelas atividades principais da empresa, como vendas ou despesas operacionais, atividades de investimento, entradas ou saídas de dinheiro para a compra e venda de ativos de longo prazo, como propriedades ou equipamentos, e atividades de financiamento representadas por dinheiro recebido ou pago por meio de empréstimos, emissões de ações ou pagamento de dividendos. Como se pode verificar pela figura ao lado, começamos pelo saldo de caixa do ano anterior e vamos somando todos os fluxos referentes a cada atividade até chegarmos ao valor de caixa do ano corrente, que será igual ao valor de caixa do balanço. Esta é uma ferramenta que permite à empresa entender as suas necessidades de caixa a curto e longo prazo, levando à tomada de decisões estratégicas para melhorar a sua posição financeira. Chegamos assim ao final do nosso módulo. Muito obrigado por ter estado desse lado e esperamos que este módulo tenha sido útil.